afasteis de mim, fique depressa socorrer-me, Senhor, minha salvação. Fique depressa socorrer-me, Senhor, minha salvação. Não me abandonais, Senhor, meu Deus, não vos afasteis de mim. Fique depressa socorrer-me, Senhor, minha salvação. Fique depressa socorrer-me, Senhor, minha salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Pedimos ao Senhor o seu socorro no cântico de entrada. Assim deve ser, sobretudo nos momentos de maior perigo. Quem sabe muitas vezes nós perecemos e até caímos na tentação, porque não procuramos o auxílio do Senhor Deus. E por isso mesmo caímos no pecado. Reconheçamos agora a nossa condição de pecadores, humildemente, e peçamos perdão ao Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Conservai, Senhor, a vossa família na prática das boas obras, para que, confortada nas necessidades da vida presente, mereça ser conduzida por vós aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. Os inimigos de Jeremias disseram entre si: vamos fazer uma conspiração contra Jeremias, pois não nos faltará a instrução de um sacerdote, nem o conselho de um sábio, nem o oráculo de um profeta.
Vamos feri-lo com a difamação, sem fazermos caso do que ele disser. Ajudai-me, Senhor, e escutai a voz dos meus adversários. Porventura, assim se paga o bem com o mal. Eles abrem uma cova para me tirar a vida. Lembrai-vos que me apresentei diante de vós para vos falar em seu favor, para deles afastar a vossa ira. Palavra do Senhor. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade, pela vossa bondade. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade, pela vossa bondade. Livrai-me da armadilha que me prepararam, porque vós sois o meu refúgio. Em vossas mãos entrego o meu espírito, Senhor, Deus fiel, salvai-me. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade, pela vossa bondade. Porque eu ouvi os gritos da multidão, terror por toda a parte. Quando se coligaram contra mim e decidiram tirar-me a vida. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade, pela vossa bondade. Eu, porém, confio no Senhor. Disse: vós sois o meu Deus. Nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me das mãos dos meus inimigos. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade, pela vossa bondade.
Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Quem me segue terá a luz da vida. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, chamou à parte os 12 e durante o caminho disse-lhes: Vamos subir a Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para ser por eles escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os filhos e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Jesus perguntou-lhe: Que queres? Ela disse-lhe: Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que estáis a pedir. Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Eles disseram: Podemos. Então Jesus declarou-lhes: Haveis de beber do meu cálice, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. É para aqueles a quem meu Pai o designou. Os outros 10 que tinham escutado indignaram-se com os 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse-lhes: Sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas, e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. E quem entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Será como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, escutávamos o profeta Jeremias na primeira leitura. Na verdade, ele não só testemunha nos seus escritos o seu caráter profético, ao indicar os desvios do povo, ao indicar que o povo se tinha prostituído com falsos deuses, mas também a advertir dos perigos que vinham. De fato, a incursão dos babilônios, que destruiu parte do templo e pilhou, assim como Jerusalém, e que levou o povo cativo. Jeremias atravessará esses tempos difíceis, não só pelo alerta que ele fazia,
mas também pela vivência daquela catástrofe para todo o povo. Ora, a voz do profeta Jeremias era, entretanto, por demais incômoda. Incômoda porque era verdadeira. E diante de uma grande verdade, das duas uma, ou os homens abraçam essa verdade e transformam a vida deles, ou eles negam essa verdade. Precisam então ou criar um sofisma, uma mentira, para continuarem a viver iludidos consigo mesmos, ou começam a perseguir o profeta. Realmente Jeremias sofreu e muito. O próprio sacerdote, em funções na época, Pashur, acabará por aprisioná-lo, maltratá-lo. É perseguido, é incompreendido. Chega até a amaldiçoar a própria vida, não a Deus. Como o justo Jó, também nos seus sofrimentos, jamais levantou a sua voz contra Deus, mas entretanto a vida para eles era tão difícil que chegam, por assim dizer, a amaldiçoar a vida, a questionar a sua própria vida. Foi o que aconteceu com o profeta Jeremias no meio das incompreensões. Ora, uma das técnicas dos adversários é a calúnia. De fato, para contradizer Jeremias, para perseguir Jeremias, começaram a levantar calúnias, falsidades. Visavam assim que ninguém desse ouvidos ao profeta. Visavam assim calá-lo, denegri-lo. Trata-se sem dúvida de uma velha estratégia. Conhecemos bem quem é o seu pai, o pai da mentira, o divisor. De fato, ao longo da história, vimos vários homens que, para os seus interesses, não tiveram nenhum escrúpulo em mentir. Voltaire, por exemplo, iluminista, grande perseguidor da Igreja, ele mesmo dizia: il faut écraser l'infâme, é preciso esmagar a infame, era o que ele dizia da Igreja. Deixou numa das suas cartas, e isso está nas suas obras completas: menti, meus amigos, menti. É preciso mentir como o diabo. Menti todos os dias. Foi também um líder nazi, cujo nome não me recordo e nem vale a pena recordar, mas é histórico, que dizia: menti, menti, que alguma coisa fica. Olha a estratégia. De tanto se mentir, as pessoas começam a acreditar que aquela mentira, tantas vezes repetida, é uma verdade. Visa-se assim enganar. Talvez não por acaso, no dia de hoje a Igreja recorda, embora como uma memória facultativa, São João Nepomuceno. São João Nepomuceno é o patrono dos caluniados, não dos caluniadores. Esses têm como patrono o diabo, o pai da mentira. Mas o patrono dos caluniados, daqueles que são caluniados. Trata-se de um mártir da confissão. Ele era confessor da rainha e o rei era um ciumento doente e começou a achar que a rainha o estava a trair. Chamou São João Nepomuceno, que era o confessor da rainha, e quis obrigá-lo a contar as confissões da rainha. Mas o segredo da confissão superava tudo. São João Nepomuceno foi barbaramente torturado pelo rei. E não tendo dito nunca uma palavra acerca da confissão da rainha, acabou por ser atado, inclusive penso com um peso, e atirado de uma ponta abaixo. Quando virem um santo sobre uma ponta, é São João Nepomuceno. Foi assim martirizado, mártir da confissão. Mas como a atitude do rei foi um escândalo para todos, o rei, para não dizer que tinha morto São João Nepomuceno por causa dos ciúmes que tinha da rainha, mandou espalhar calúnias,
acerca de São João Nepomuceno. Calúnias que historicamente viu-se a comprovar que eram inverdades, mentiras, para poder justificar a morte e as torturas daquele santo mártir inocente. É muito curioso e faz parte inclusive do processo de canonização de São João Nepomuceno, que a sua língua manteve-se incorrupta. Olha, cá pelo menos 2 línguas que eu conheço incorruptas na história da Igreja, a de Santo António e a de São João Nepomuceno. É muito bonito que a de Santo António esteja incorrupta, um homem que cantava tantas glórias de Deus, que conhecia a Sagrada Escritura praticamente de cor, que tanto tinha pregado. Mas uma outra língua incorrupta é de São João Nepomuceno, que soube manter o silêncio. Engraçado. Uma língua incorrupta por cantar as glórias de Deus, uma língua também que se manteve incorrupta, ou seja, livre da corrupção do corpo, porque soube guardar o silêncio. É virtude guardar o silêncio e não caluniar nem falar as coisas dos outros, como é virtude cantar as glórias de Deus. É para isso mesmo que deve servir a língua. Calar quando é necessário, falar quando é necessário, cantar a glória de Deus sempre. Mas aqui entra, meus irmãos e minhas irmãs, e já que falei em São João Nepomuceno, ele que é simbolizado com essa ponta a seus pés, fazemos também aqui uma ponte entre a primeira leitura e o Evangelho de hoje, em que Jesus adverte os seus para não serem como os poderosos desta terra, como os tiranos que oprimem. Sim, porque vejam o caso desse rei que caluniou. Quando a pessoa fica agarrada a estruturas de poder e de pecado, acaba por assim, no seu totalitarismo, cometer as maiores barbaridades. Ora, o Senhor Jesus advertiu que a Igreja não deve estar por isso mesmo também agarrada a poderes, mas deve cumprir com o seu caráter profético, por um lado, diante do pecado, diante dos totalitarismos, diante da mentira, testemunhar a verdade. E a verdade tem um nome: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Por outro lado, o serviço ao próximo. É uma lógica então ministerial, de ministério, de ser menos, de colocar-se assim ao serviço de todos, sobretudo os mais necessitados de Deus, os mais pobres. E isso é o contrário de toda e qualquer outra lógica de poder, totalitária, tirânica. Às vezes, talvez os maiores desastres da história da Igreja tivesse sido quando os seus líderes, para salvarem a sua pele, tivessem às vezes omitido as verdades. Aquilo que se ouviu ainda recentemente acerca daqueles que esconderam alguns crimes bárbaros da Igreja mostra isso. A Igreja não esteve ao serviço dos inocentes, mas tentou salvar a sua própria pele. É exatamente a lógica contrária àquela que Nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou aqui, de profetismo, de testemunho da verdade, de serviço ao povo. Assim devemos ser nós, não só Tiago e João, não só cada um daqueles apóstolos que estavam ali com o Senhor, mas isso deve caracterizar cada um dos filhos de Deus. Profetas neste mundo, anunciando a verdade que é uma, serviçais para com todos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O Senhor disse isso depois de lavar os pés aos seus discípulos. Fazei isso uns aos outros. A lógica do serviço,
a lógica da preocupação, a lógica da alteridade. Sem essa lógica, meus irmãos e minhas irmãs, caímos nesses extremos do totalitarismo e devemos cair no outro extremo, o da santidade, o do serviço ao próximo, o de sermos verdadeiramente outros Cristos. Isto é sermos cristãos. Irmãos e irmãs, Jeremias, perseguido pelos seus, é bem a imagem de Jesus na sua paixão. Oremos ao Senhor por quem precisa, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que a Igreja Católica promova a cultura da vida e tudo faça para que ela seja cada vez mais o fundamento da educação da humanidade, oremos. Para que cessem os atos de violência em nome de Deus e os homens vivam e se respeitem mutuamente, apesar das diferenças que entre eles possam existir, oremos. Para que o anúncio da paixão de Jesus Cristo, iniciado nesta semana da Quaresma, prepare os missionários para beberem o seu cálice, oremos. Para que os jovens que acalentam grandes sonhos façam suas as palavras de Jesus e se tornem servidores dos mais humildes, oremos. Para que a Eucaristia em que estamos a tomar parte nos impregne de sentimentos de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir, oremos. Senhor nosso Deus, livrai os perseguidos daqueles que os perseguem, e não deixeis que ninguém pague o bem com o mal. Por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira do trabalho do homem que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação.
Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Dirigi, Senhor, o vosso olhar para as oferendas que vos apresentamos e por esta admirável permuta de dons, libertai-nos das cadeias do pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos ensinais pela penitência quaresmal a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António,
todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso pão diário nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Esperei no Senhor com toda a confiança, e Ele atendeu-me. Pôs em meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade de meu Muitos e maravilhosos são os vossos prodígios sobre nós, Senhor meu Deus. Quisera anunciá-los e proclamá-los, mas são tantos que não se podem contar. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade de meu Proclamei a justiça na grande assembleia. Não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabes. Não ocultei a vossa bondade e fidelidade no meio da grande assembleia. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade
que teme o Senhor e ama ardentemente os seus preceitos. A sua descendência será poderosa sobre a terra. Será abençoada a geração dos justos. Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. Oremos. Estes sacramentos, Senhor, que nos destes como penhor de imortalidade, sejam para nós fonte da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vou agora abençoar os objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levante consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.